Olá, hoje estamos aqui com um convidado super especial para uma entrevista sobre o Dia dos Pais. Ele que representa essa data com muito orgulho. Seja muito bem-vindo, Jean Maia. Agradeço pelo convite de estar aqui. Agradeço também pela oportunidade de poder testemunhar a grandiosidade, né, que é ser pai, que é poder fazer parte desse rol dos privilegiados de poder educar, né, essas pessoas, essas almas que são preciosas para Deus. Então, eu fico muito feliz de poder ter esse pouquinho, né, de contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Isso aí, é uma alegria te receber aqui. Para começar, eu queria saber o que essa data significa para você. Então, talvez sintetizar, né, o significado de uma data tão importante em poucas palavras seja quase impossível, mas eu posso dizer que é uma grande alegria, principalmente levando em consideração que eu venho de uma família, né, com pais muito amorosos, tanto meu pai quanto minha mãe, e eu cresci numa família com uma cultura familiar muito próxima, onde a gente fazia tudo junto, onde a gente cresceu, né, juntamente com os nossos irmãos, com pais que participaram de fato da nossa infância, da nossa adolescência. Obviamente, a partir dessa cultura, isso também eu trouxe para minha vida adulta. Sim. Então, quando jovem, já na fase da adolescência, e quando jovem, esse era o meu grande sonho, né, de poder construir uma família, de poder ser pai, de poder pegar ali meus filhos no colo, mas não somente isso, porque não se limita a pegar no colo, né? É De verdade. poder ter uma responsabilidade, né? E educar, ensinar, né? Poder testemunhar aquilo que eu aprendi do meu pai, daquelas pessoas que foram referências para minha vida. Então, é uma data muito importante, é uma data que, de fato, eu celebro, né, com todas as minhas forças. Né? Porque é um momento em que eu vou prestigiar o meu pai, mas também é um momento em que hoje, graças a Deus, eu tenho os meus filhos para que estejam comigo, né? Sim. Eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, aproximando dessa data que é muito importante para mim, né, de poder celebrá-la, né, com toda a minha família. Jean, e quando você descobriu que seria pai pela primeira vez, o que passou pela sua cabeça? Então, obviamente que é uma alegria que transcende, né? Ela sai de dentro de fato, ela fica muito explícita. Minha esposa disse que eu pulei, gritei, chorei. Realmente é uma emoção, né? Mas eu me recompus. Eu lembro que eu louvava muito e agradecia a Deus porque, de fato, era um grande sonho. Fazia parte do meu projeto pessoal, mas também, além de um projeto pessoal, eu tinha um desejo de fazer a vontade de Deus. Eu sei que a paternidade é isso, né? É verdade. Eu acredito que nós não temos o direito da paternidade. A paternidade é gratuita, é um dom de Deus. É verdade. E, de fato, o que se espera quando você quer constituir uma família, quando você casa, quando você começa a construir coisas juntos, né? Você, sua esposa, enfim. Se espera que daqui a pouco esse amor frutifique. E esse primeiro filho, de fato, foi a materialização desse amor que estava naquele momento frutificando. Então foi uma alegria tremenda, né? Eu não consigo explicar. Imagino. Disse que, cheguei a dizer para algumas pessoas que a sensação é de que agora, de fato, eu sou um homem, né? Que a partir daquele momento, tudo o que eu pensaria em construir, ou tudo que eu pensaria para minha vida, projetando qualquer coisa no meu futuro, né? Não era para mim, mas agora já era, né? Para que eu pudesse deixar um legado, e os filhos de fato são esse legado. Eu reconheço Isso. que os filhos é um pouco daquilo que vai ficar de mim, É né? verdade. Então, essa foi a sensação. E engraçado que essa sensação ela não muda quando vem os próximos, né? Então, não Não, sei se de fato muitas pessoas que me conhecem já sabem, outros não, mas com 5 filhos que Deus me deu e mais 2 que foram frutos de aborto, a gente tem a nossa fé, a nossa convicção diz que já estão lá no céu, mas todas as 7 vezes, né, que a minha esposa ficou grávida, quando eu descobri, né, esses momentos, essa gravidez, essas gravidezes, todas as vezes a emoção foi a mesma e algo assim que de fato é inexplicável, que fez toda a diferença na minha vida, me amadureceu demais e que ainda continua imagino. fazendo toda a diferença na minha vida. Que legal. E Jean, qual que é o maior desafio de criar uma família numerosa? Então, vamos entender, né? Temos uma família com 7 pessoas. Então, são Nossa, minha esposa, eu, 5 filhos. Essa pergunta sempre acontece. Então, entre os amigos, as pessoas
que nos veem, que talvez não nos conhecem, que gostariam de trocar essa experiência. Nós somos uma família normal, uma família que faz tudo o que a maioria das famílias fazem, e inclusive viagens, né? Então as pessoas falam, como que viaja com esse tanto de gente? Os hotéis não estão adaptados para esse tanto de gente. Como que anda de avião? Que carro você tem? Essas perguntas práticas, né? Sim. Então, assim, tudo se adapta, né? A gente consegue, de fato, andar conforme a nossa realidade, mas a gente viaja, a gente passeia com as crianças, a gente vai à igreja, a gente vai nas consultas de rotina, tudo o que uma família comum, e a gente, de fato, porque também somos uma família comum. Uhum. Claro que tem alguns desafios, porque essas adaptações, elas exigem de nós, exigem muito mais sabedoria para lidar com certas situações, né? Sim. Então, no momento de uma enfermidade, de fato, é bem desafiador, são momentos mais tensos. Sim. Mas eu queria também ressaltar uma coisa. Uma família numerosa, ela tem também bastante pontos positivos, além de muitos que eu poderia aqui dizer, mas um dos pontos positivos é que a gente começa também a ter experiência para lidar com certas situações, inclusive nos momentos de enfermidade. Sim. Então, a primeira enfermidade do primeiro filho, ela tem um peso. Uhum. Não é? Sim. Claro, eu estou falando de coisas comuns do dia a dia, uma infecção, uma gripe, um ferimento mais leve. Claro que eu não estou falando de coisas graves, porque precisamos separar os pesos das medidas aqui. Porém, a primeira enfermidade do primeiro filho, ela de fato, ela é muito mais preocupante, né, se eu não tenho a experiência, se eu ainda não tive, de fato, a experiência para lidar com aquela situação. Uhum. Mas hoje, depois do segundo, terceiro, quarto, quinto filho, a gente, além de ter a experiência de como evitar certas situações, a gente também tem um pouco de experiência de como lidar. Então, quando se trata dessas situações de vírus, né? Então, uma gripe, um resfriado, uma dessas viroses, né? Que acontecem aí com certa frequência, sobretudo nesse tempo, né? Tem acontecido. Também a gente tem uma consciência de que filhos com idade escolar também tem consciência que isso vai acontecer. E a gente já se prepara para isso. Então, acontece de um filho ficar gripado, se contamina com o vírus, né? E a gente sabe que a proximidade, a gente sabe que ali a convivência, o convívio deles dentro de casa, muito provavelmente também vão ter novos contágios. Sim. Inclusive nós adultos, né? É verdade. Então, esses momentos de tensão, a gente também tenta levar com leveza, porque é algo que não é a primeira vez que isso acontece. Então, sim, a gente começa a saber lidar, a gente começa a saber, de acordo com os sintomas, o que... A gente não é médico, obviamente, a gente leva ao médico, né? Faz, sim, consulta, faz tudo que precisava. Mas tem coisas que você consegue lidar em casa facilmente, consegue entender. A gente começa a fazer uma leitura prática, né? Dos nossos filhos. Então, a gente sabe quando um não está se sentindo bem, físico, emocionalmente, por exemplo. Então, quando um está tristinho, eu sei qual poderia ser os motivos que poderiam levá-lo a ficar triste, sim, a ficar abatido, a ficar desanimado. Então, essa sabedoria que a gente recebe de Deus, né? E também que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, ao longo dessa experiência da paternidade, ela nos ajuda muito também na educação, na criação dos nossos filhos. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, né? Porque também é um grande desafio. Imagine, são pessoas diferentes, cada um na sua individualidade, cada um com as suas características, né? Com a sua personalidade sendo formada, né? Um negócio que eu tenho aprendido muito, porque também tenho estudado. Vou abrir um parêntese. Uhum. Para ser pai, também precisa estudar. Né? Um pai e uma mãe que quer ser um bom pai, uma boa mãe precisa estudar. Porque imagine, nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com pessoas, né? É verdade. Então, fechando o parêntese, eu estudei um pouco sobre os temperamentos, 4 temperamentos. E eu percebi que é uma característica físico-biológica, né? Sim. Da pessoa. Todos nós temos o nosso temperamento, que sobressai, mais as suas variantes. E aí, aprendendo sobre isso, eu pude descobrir por que o meu filho, ele reage rápido, ele é mais nervoso, ele é mais agitado, ou ele é mais bravo, impetuoso. E aquele é mais tranquilinho, aquele é mais calmo, aquele é mais paciente. Então, eu descobri. Então, eu não consigo conceber, por exemplo, uma correção com a mesma metodologia para um filho que é mais quente, mais impetuoso, usando a mesma metodologia com um filho que é mais paciente, mais calmo,
mais introvertido. Então, obviamente que com isso é muito desafiador. Entender Imagino. a personalidade de cada um, entender o jeito de cada um pensar as coisas, o jeito que o meu filho mais novo lidar com uma situação. Uhum. É diferente do que o meu filho mais velho lidar com a mesma situação, e não é questão de idade. Aí entra a questão do temperamento, entra a questão dos costumes, e dentre outras coisas. Sim. Então, assim, isso é muito desafiador. Entender que existe uma individualidade, mas nós vivemos numa coletividade, né? Então, Interessante. dentro da nossa casa, somos 7 pessoas, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos pensar uns nos outros, mas sem também deixar de lado essa questão da individualidade, da pessoalidade. E aí eu preciso entender cada um. Então, olha, os pontos de tensão. As enfermidades traz tensão, com certeza traz. Um momento de desequilíbrio, por exemplo, a chegada de um novo filho é um desequilíbrio. É verdade. Né? Então, a cada novo filho que vem é uma grande alegria. Mas é um grande engano pensar que isso também não causa um desequilíbrio, que os outros filhos não vão sentir um ciúme, que a rotina não vai mudar. Claro que vai mudar. Sim. E muda, né? Mas uma coisa que a gente sempre diz para aqueles casais que gostariam de ter mais filhos: fique tranquilo que tudo passa. Se você conseguir lidar com essa situação, né, tiver saúde física, emocional para poder lidar com isso, você vai conseguir superar tranquilamente sem e ultrapassar a barreira do medo, ultrapassar a barreira daquelas grandes dificuldades, e você sai com uma grande vitória, né? Vendo seus filhos sendo bem formados, seus filhos sendo bem educados, bem ensinados. E isso é o desejo do coração de todo pai. Esse é o sonho, o projeto pessoal de todo pai. Ter filhos bem educados, né? Ter filhos que amem seus pais, mas também amem as pessoas. Ter filhos que amem aquilo que Deus ama. E Deus ama a gente, Deus ama as pessoas, né? Então, é verdade. O desejo do coração de todo pai. Então, eu não sei se eu respondi, mas um dos grandes desafios, de fato, é conseguir lidar com cada um deles na sua individualidade, pessoalidade, mas sem esquecer que nós temos uma família que requer também experiências coletivas, requer momentos em que nós vamos precisar de nos ajudar, nós vamos precisar de ser uns pelos outros. Então, de fato, isso porque é uma grande ciência, né? Sim. Mas quem consegue, ou pelo menos quem luta para tentar conseguir isso, de fato, consegue colher bastante frutos. Já existe um projeto que eu vejo que você e sua família fazem parte, e tem outras famílias também parecidas com vocês. É o projeto Família Bom Demais. Explica pra gente como que funciona, como que é. Eu preciso de voltar um pouquinho antes desse projeto para que eu possa contextualizar a minha resposta. Primeiro, né? De fato, existe um projeto muito lindo, faço parte desde 2015. Conheci esse projeto em 2015, mas ele é apenas um dos projetos, né? De algo que é maior do que ele. É um projeto de uma comunidade, né? A comunidade Atos. Eu tive a graça de conhecer em 2015. E essa comunidade, em tudo aquilo que eu sei que é o carisma dessa comunidade. É uma comunidade da Igreja Católica, né? Então, vale ressaltar. Essa comunidade, em tudo que eu conheci, em tudo que eu aprendi do carisma, né? Dessa comunidade, ela me matou uma sede, uma fome interior que eu tinha, de algo que eu não sabia o que era. Então, ali é como se fosse uma luva se encaixando, né? Sim. Então, e dentro dessa comunidade, é uma comunidade que cuida de famílias, é uma comunidade que ela existe para formar outras famílias à luz da palavra de Deus, tentar, vamos dizer assim, explicar, ensinar, demonstrar à luz da palavra de Deus o que é a família, de acordo com os sonhos de Deus, com os projetos de Deus. E essa comunidade, ela me ensinou, de fato, me ensinou muito, não é? Isso não significa que ter família numerosa ou querer ter uma família grande venha desse projeto unicamente para a minha vida, não. Sim. Porque, de fato, não é algo apenas desse projeto. Mas, de fato, me ajudou a abrir a minha mente, né, e abrir também o meu coração para essa realidade de ter uma família maior. Mas, quando era jovem ainda, né, eu dizia para minha esposa, ainda antes de ser minha esposa, minha namorada na época, eu dizia: eu tenho muita vontade, porque imagina, eu sou de uma família com apenas 3 irmãos. Sei. Que na verdade não é pequena, né? Mas uma família com 3 irmãos. E eu aprendi lá dentro da minha casa o que significa compartilhar, né? E aprendi que
além dessa questão do compartilhamento, em que você tem que dividir aquilo que você tem com o outro, então você aprende a dividir, compartilhar, mas você aprende também a força que se tem em uma família, porque ao mesmo tempo que você divide, compartilha, você também soma e multiplica. Então, é algo que eu sempre tive um sonho de ter uma família numerosa, mas eu não tinha um número. Também o número pouco importa, e pouco importava. Mas era um desejo do nosso coração, a gente só dizia, né, que fosse essa a vontade de Deus. Eu não conhecia exatamente aquilo que era a doutrina da Igreja Católica a esse respeito. O que a doutrina da Igreja Católica a esse respeito diz? Diz que a família, à medida que o homem e a mulher se contraem em matrimônio, eles precisam estar abertos aos filhos daqueles a quem Deus confiar, aos quais Deus confia. Então, mas a igreja nunca diz um número. A igreja não diz que tem que ser família grande ou pequena. A igreja nem diz que precisa ter filhos, até porque senão seria uma discriminação com aqueles pais que, por um motivo ou outro, não podem ter filhos. Não podem. No entanto, a igreja nos diz que nós precisamos estar abertos à vida, à geração da vida. E essa comunidade, ela me mostrou isso, né? E esse projeto, Família é Bom Demais, ele tem esse nome exatamente para dizer que vale a pena ser família, vale a pena investir, né, nessa instituição tão sublime. É algo e as pessoas já não têm mais a noção daquilo que era o valor, então, mas é de fato um grande tesouro. Então, para mim, a família, se eu for comparar hoje numa passagem bíblica que me demonstra o valor de ter uma família, é como aquela passagem daquele homem que encontrou um campo e sabia que nesse campo tinha um precioso tesouro e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar esse campo. Então, para mim, a família tem esse peso na minha vida. Então, o que é ser esposo? Ser esposo é eu deixar tudo mais para ser apenas da minha esposa. O que é ser pai? Eu me dividir em tudo que eu preciso me dividir, me sacrificar em tudo que eu preciso me sacrificar para ser pai, para os meus filhos. Então, é eu abrir mão de mim mesmo. E isso, neste mundo, na atualidade, isso não tem muito valor. As pessoas têm um olhar muito egoísta. Então, esse olhar muito egoísta, as pessoas acabam querendo para si. E a família é algo completamente ao contrário, né? Nada na direção contrária. Eu não quero para mim, eu quero para os meus, eu quero para o outro. Então, ser família me ensina muito a me doar ao invés de buscar para mim próprio. E esse projeto me ensinou, de fato, me ensinou. Ele me ensinou que eu preciso estar aberto àquilo que Deus deseja para mim, aberto àquilo que Deus sonha para mim. E eu não digo que eu vou ter mais filhos ou que enfim, o que eu digo é que eu, de fato, quero fazer o sonho de Deus. E esse projeto, por que ele tem tantas famílias que querem as mesmas coisas? Não que ele ensine isso. Aliás, é engraçado, né? Foi bom você ter perguntado, porque o projeto Família é Bom Demais é um projeto que ele ensina a beleza de ter uma família, a beleza de ser uma família. As coisas simples. Desde uma roupa de cama bem estendida, desde uma relação conjugal bem estruturada, filhos bem educados, coisas muito simples do dia a dia de uma vida familiar, né? Um trabalho que traz uma dignidade para a família. Ele nos ensina e ele nos motiva a ter coisas simples do dia a dia de uma família, mas pouco se fala em filhos lá. Engraçado, né? No entanto, pessoas que têm os mesmos propósitos começam a se aproximar, e de fato tem muitas pessoas que foram alcançadas por esse projeto e ainda muitas pessoas estão nesse projeto porque têm os mesmos propósitos e percebem que estando ali, isso é um alimento, né, para sua alma, um alimento para aquilo que ele traçou como projeto de vida. Então, o nosso projeto de vida é esse, é ser uma família que quer fazer a vontade de Deus, e esse projeto também nos possibilita ensinar, ou pelo menos ser testemunhos para outras pessoas que querem a mesma coisa que a gente quer. Então, resumindo, é um projeto que está dentro de uma comunidade que está dentro de uma igreja que nos ensina, né, que nós somos instituídos um homem, uma mulher, que juntos formam uma família e o fruto dessa união chama-se filhos. Então, o que é um ato sexual no casamento? É a maneira que Deus criou para gerar os filhos. Então,
É uma maneira que Deus criou para unir o casal, mas também para gerar os filhos. Verdade. Então, o ato sexual, ele faz com que o casal esteja unido e gere filhos. E gerar filhos é algo incomparável com qualquer outro tipo, né, de, vamos dizer assim, de produtividade. Por quê? Porque qualquer coisa neste mundo que eu venha a produzir é algo finito, mas o filho é algo infinito. Então, a alma de um filho é eterna. Então, uma vez gerada uma alma, uma vez gerado um filho, aquele vínculo daquele homem e daquela mulher se tornam eternos. O fruto daquela união é um fruto eterno que nunca mais deixará de existir. Então, olha a seriedade, né? É verdade. Que é ter filhos. Então, a igreja nos ensina o quanto é sério e ela nos diz, se vocês, de fato, se submeteram um ao outro e se uniram um ao outro por amor um pelo outro e por amor a Deus, vocês também estejam abertos àquelas vidas que o Senhor os confiar e Ele sabe aquilo que a gente precisa, né? E Ele sabe aquilo que nós precisamos e que nós temos a capacidade também, né, para poder formar, educar, porque nós temos um destino, nosso destino não é nesse mundo, eu acredito que nosso destino é o céu, né, é a eternidade, e eu acredito que os nossos filhos é a nossa verdadeira missão. Então nós precisamos criá-los, educá-los, formá-los para o céu. E é exatamente isso que a igreja nos ensina. A igreja não vai nos dizer que precisa ter 2, 3, 5 filhos. Não é. Ela ensina um negócio chamado paternidade responsável. Então, a igreja diz: há aqueles que não têm condições de ter mais do que um. Mas também há aqueles que não poderiam ter menos do que 4. Que não precisariam ter menos do que 5. Não precisariam ter menos do que 6. Então, essa é a verdade. Então, não é uma doutrina, uma obrigatoriedade. Mas é uma doutrina, mas não uma obrigatoriedade. Mas é uma doutrina baseada na verdade. E a verdade é que a união do esposo e da esposa produz frutos, e esse fruto, de fato, é uma vida. Né? E se você tem a abertura para essa vida, Deus vai te confiando mais. Então, a palavra fala o quê? Se eu sou fiel um pouco, Deus me confia mais. E é essa a minha convicção. Interessante. E esse projeto da família é tão grandioso hoje, nos dias atuais, né? Demais. É interessante essa colocação. Por quê? Eu falei que esse projeto faz parte de uma comunidade, né? Sim. E essa comunidade é uma comunidade da Igreja Católica. E a igreja, ela entende, desde sempre, desde a sua fundação, lá em Jesus, quando funda a igreja, os apóstolos, existe no seio da igreja alguns carismas que vão surgindo em todos os tempos, né? Desde a criação da igreja. E a igreja vai entendendo que esses carismas são grandes graças que Deus permite para um tempo e para um lugar, para um povo. Então, quando eu conheci a comunidade de Atos, por exemplo, e quando aderi a esse projeto chamado Projeto Família é Bom Demais, por isso que eu falei que foi como matou uma sede e uma fome interior. Por quê? Porque é um carisma. Como é um carisma, ele é para que Deus oriente um povo em um tempo específico. Então, nada mais oportuno e nada mais atual do que um carisma que queira renovar a esperança daqueles que perderam a esperança de ser família, ou queiram ensinar aqueles que têm o desejo, de fato, de construir uma família, de fazer do jeito certo. Então, para que serve um carisma? Para poder orientar o povo de Deus. Então, para este tempo que estamos vivendo, um carisma desses que trata, que cuida das famílias e que nos ensina a ser família, é de fato um grande refrigério, porque os grandes combates que nós estamos vivendo, né, tentando ser família. Então, quem é família, quem quer viver, né, essa filosofia de vida e quem quer viver isso conforme aquilo que de fato tem na sua convicção, sofre hoje, eu posso dizer assim com total tranquilidade, sofre inclusive até como que martírio, porque não é um martírio de sangue que você derrama sangue vivo, vermelho, mas é um martírio de sofrimento todos os dias, porque eu posso aqui dar o testemunho de que eu falo isso sem nenhum pesar. Uhum. Falo isso até de maneira até cômica, mas eu brinco com isso, mas também não me importo. Mas, perdão, quando eu saio, por exemplo, para passear com a minha família, dependendo do lugar que eu estou, parece que está passando um grupo de extraterrestres. Porque as pessoas não têm mais costume de ver uma família desse perfil. É verdade. Entende?
Mas eu não importo com essas coisas. Mas não deixa de ser isso um martírio, por quê? Porque as pessoas, por não entenderem, acabam por não apenas criticar, mas por fazer pré-julgamentos. Então, existem preconceitos, né? Então, É do mesmo verdade. jeito que tem preconceitos aí de todos os tipos, também hoje existe um grande preconceito, né, de famílias, que a gente chama de famílias tradicionais, Sim, né? Eu não gosto dessa expressão porque eu acho que família é família e ela não tem titularidade. Família é família e do jeito que ela foi independente, né? instituída, né? Então Sim. ela tem os seus pilares. E essa família tradicional ela sofre muitos preconceitos, né? Uhum. Então, de fato, é um momento muito oportuno e é um projeto que tem nos ajudado muito porque ele renova a minha esperança. Ele Uhum. diz para mim, calma que tudo isso vai passar. Se você permanecer firme no seu propósito, você vai colher ainda muito mais frutos que você já tem colhido. E eu olho lá para minha casa, eu olho para a vida dos meus filhos, eu olho para minha esposa, eu olho para minha vida, para o meu dia a dia, com todos os problemas que nós temos, com todas as dificuldades que todas as pessoas têm, que nós também temos, mas nunca pensei em desistir, de ser esposo, de ser pai, nunca pensei em desistir, nunca pensei em retroceder nem um centímetro. Sempre para frente, nunca para trás. Que maravilha. Em uma época que muitas pessoas adiam ou até desistem de ter filhos, o que você diria para elas? Bom, de antemão, é que estão perdendo uma grande oportunidade, mas uma imensa oportunidade. Porque eu tenho que entender uma coisa. Existem aquelas pessoas que, até por motivos justos, mas também tem outros motivos que talvez nem são tão justos assim. Adiam, esperam ou até desistem. É, do mesmo jeito, da mesma forma que existem essas pessoas, também tem aqueles que estão numa luta constante tentando engravidar e não conseguem. É verdade. Então, eu gosto muito de pensar que tem pessoas que gostariam de ter filhos, tem pessoas que gostariam de ter essa experiência, né? Que tem dons da paternidade, da maternidade, mas que, por um motivo ou outro, seja ele em qualquer que seja, né? Por uma disfuncionalidade, enfim, não consegue. Essas pessoas, eu digo o seguinte, e ninguém é bom juiz de si mesmo, e não sendo bom juiz de si mesmo, eu não consigo compreender, apenas eu fazendo o meu julgamento pessoal, se o motivo pelo qual eu não quero ter filho, o motivo pelo qual eu quero adiar, se é um motivo movido pelo egoísmo, se é um motivo real e justo. Então, é uma das coisas que a gente ensina, né, nesse projeto, que a gente falava agora há pouco, tentar pegar uma opinião daquelas pessoas que podem nos ajudar de uma maneira mais eficiente, uma pessoa que tenha um conhecimento de causa. Então, essas pessoas que estão adiando ou que estão desistindo, estão perdendo uma grande oportunidade, né, de poder se sacrificar, de poder se doar por uma causa que é nobre, por uma causa que é maior do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Então, se você for buscar motivos bíblicos, espirituais para ter filhos, a palavra fala que são como flechas na aljava de um guerreiro. Então, ninguém quer estar desarmado no momento de um combate. Então, os filhos, eles de fato são uma grande graça, mas uma grande graça mesmo. E mais do que isso, os filhos nos ajudam, a ser pessoas adultas, nos ajudam a ser pessoas maduras. né? Eu falava para algumas pessoas que cada filho nos amadurece um pouco mais. Então, as pessoas às vezes adiam ou até desistem por medo da responsabilidade. Mas o que é responsabilidade? É a capacidade de dar resposta. Mas se você não tem a capacidade de dar resposta, então se você pega um dinheiro emprestado, a capacidade de dar resposta é o quê? Pagar aquilo que você pegou. E dentre tantas outras respostas que você precisa dar, você também precisa dar uma resposta para a sua vocação de ser esposo e pai. E a sua vocação de ser esposo e pai diz que você precisa de ter uma família para que você possa compartilhar a sua vida. Então, mas se você ficar, né, pendente numa decisão em que você não sabe se está sendo justo ou não, peça ajuda para alguém que possa te ajudar a tomar essa decisão, porque eu tenho certeza absoluta que será muito útil. Mas, claro, não pode ir em qualquer pessoa. Você ir numa pessoa que sofreu algum trauma e que tem uma convicção formada, talvez ela vai te fazer desistir, né? Mas é muito importante você tentar entender com aquelas famílias que têm filhos, o quanto isso faz bem para a vida de um homem, quanto isso faz bem para a vida de uma mulher. Eu tenho certeza absoluta que
fará muita diferença você poder abrir a sua dúvida, abrir os seus medos. Tenho certeza que isso te ajudará muito a tomar uma decisão. E Jean, existe algum momento marcante que resume a alegria de ser pai? Olha, talvez eu não conseguiria colocar isso em apenas um momento, mas eu me lembro, eu participei do parto, né? Todos os partos da minha esposa. Eu me lembro que quando eu ouvi o primeiro choro foi algo sensacional. Então, alguns amigos diziam, você vai desmaiar lá no centro cirúrgico, né? Enfim, não aconteceu. Tive até mesmo a experiência de cortar o cordão umbilical de alguns. Que graça. No meu primeiro filho, eu tive experiência de ajudar no banho, porque ainda ali a questão do protocolo, né, da maternidade ainda permitia você acompanhar todo o processo do Sim. banho, enfim. Hoje já não mais, mas são momentos muito marcantes, assim. Agora, eu tive uma experiência que, de fato, me marcou muito. E isso eu trago no meu coração. Eu acredito que naquele momento eu atingi um pico, né? Vamos dizer assim, da minha vocação como pai. Agora, as pessoas dizem assim, para você atingir o sucesso é trabalhoso, mas você manter é mais trabalhoso ainda, né? É verdade. Então, eu atingi, eu acredito, um pico da minha vocação, mas também aumentou muito a minha responsabilidade. Foi um momento Sim. em que meu filho disse para um amigo, numa pergunta, enfim, em alguns momentos que eles estavam fazendo uma pergunta, em quem ele gostaria de ser, como ele gostaria de ser quando crescesse. E ele, com toda sinceridade, ele disse, eu gostaria de ser como meu pai. Então, isso, para mim, eu acredito, eu vejo como que tenha, naquele momento, alcançado o sucesso na minha paternidade. No entanto, óbvio que agora eu preciso manter isso. Uhum. Óbvio que agora eu preciso de vencer, matar os meus leões todos os dias, né? Ser cada Como vez pai, melhor. exato, como pai, como homem. Então, eu tenho 3 filhos homens, 2 meninas. E a cada dia que passa, por exemplo, eu chego nos meus filhos, eu sei que eu preciso ensiná-los a ser homens e a ser pais. Então, eu falo pro meu filho mais velho, vem cá que o papai vai te ensinar a ser pai. Como um pai reage nessa situação. Como um pai reage nessa outra situação. Então, coincidentemente, nós estamos muito próximos do Dia dos Pais e essa semana eu participarei no final de semana de um retiro pai e filho. Então, é uma experiência Nossa, bacana entre o pai e o filho. Então, fiz esse interessante. retiro com meu filho mais velho, que hoje tem 13 anos, agora eu vou fazer com meu segundo filho, de 8 anos de idade. E eu me lembro, sabe, que nesse retiro, quando eu fiz, uma das coisas que foi nos pedido, no momento íntimo, né, de intimidade com o nosso filho, Sim. foi nos pedido para que a gente pudesse ensinar o nosso filho como ele trata uma mulher. Então, eles nos motivaram e eu lembro que meu filho iria encontrar com a mãe dele para jantarem juntos, somente os dois, Que né, lindo. com a minha esposa. Uma dinâmica muito bonita. E aí, o meu papel era, naquele momento, ensinar ele a tratar uma mulher. Para que quando ele tivesse a sua esposa, ele também conseguisse entender, né, que essa dinâmica é para a vida toda. Então, um homem ele precisa saber tratar a mulher. Um homem precisa saber cuidar, É verdade. proteger, zelar, né? Então, o que eu sou lá na minha casa, eu gostaria que os meus filhos fossem. E para minhas filhas é um pouco diferente, mas quase a mesma coisa. Mas eu digo para elas, eu preciso ser muito bom para elas. Eu preciso ser muito bom como pai e elas precisam se sentir muito amadas e elas precisam perceber que também a mãe delas se sentem muito amadas. Por quê? Porque percebendo que a mãe delas se sentem muito amadas, eu vou virar um gabarito para a escolha delas. Então, É verdade. eu brinquei com a minha mais velha, tem só 6 anos de idade, mas eu digo, filha, quando você for arrumar um namoradinho, quando você for casar, eu só te peço uma coisa, que você consiga e queira, busque alguém que seja melhor do que o papai. Aí ela disse, tá bom, mas vai ser difícil. Aí eu fiquei feliz, né? Obviamente que tem muitos melhores, né? Mas eu quis dizer Sim. que ela vê como eu trato a mãe, ela vê como eu trato. Óbvio, né? Os momentos de correção a gente é firme, os momentos Sim. de correção a gente trata com a força que é necessária. Obviamente, nós estamos falando de Uma criação, né? uma rigidez, mas tudo proporcional. Sim. No entanto, esse momento do primeiro choro, né?
Cada momento é marcante, mas o momento do primeiro choro é muito marcante e o momento em que eu descobri que o meu filho ou os meus filhos, eles me enxergam, eles me veem. Quando eu descobri que o meu filho me vê, ele olha pra mim, que ele observa tudo que eu faço, tudo, cada detalhe, o que eu sou, o que eu faço. E ele disse, é assim que eu quero ser. Isso pra mim foi algo extraordinário e que eu trago com muita emoção ainda hoje. Por último, uma brincadeira. Complete a frase. Ser pai é? Ser pai é ser homem na sua integralidade. E ser família é? É bom demais. Isso aí, gente. Ser Muito família é bom obrigada, demais. Jean, pela nossa conversa, por essas informações incríveis e por estar representando esse Dia dos Pais com muita excelência, né? Agradeço, gostaria também de parabenizar todos os pais, né, por esse dia e dizer que você fez uma ótima escolha em ser pai. Eu tenho certeza que você colherá os frutos, né, dessa paternidade, com certeza. Isso aí, muito obrigada, seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Tchau e até os próximos Tchau, episódios. tchau.